Olá, eu sou o Gabriel Martins e junto com o meu grupo estarei falando sobre a malária grave complicada por Plasmodium falciparum, os aspectos fisiopatológicos e o diagnóstico diferencial. A malária é uma doença infecciosa febril causada por protozoários flagelados do gênero Plasmodium, transmitidos principalmente por um vetor fêmea do gênero Anopheles. A forma mais grave da doença é causada por Plasmodium falciparum, que será apresentado no trabalho. A malária é comum de regiões tropicais e subtropicais, no Brasil, com foco na região de floresta amazônica. Porém, pode se propagar para outros locais através do deslocamento humano. É uma doença marcada por febre periódica, sendo que a malária grave pode ser chamada de terção maligna. No Brasil, observa-se uma redução progressiva ao longo dos anos, e no mundo, percebeu-se um aumento de mortes de 2019 para 2020. Alguns humanos possuem uma resistência natural à malária, podendo ser genética ou adquirida. A atividade do sistema imune inato no combate à malária é ainda muito pouco conhecida, embora saibas que os receptores Toll-like, principalmente o 2 e o 9, eles participam dessa resposta imune através do reconhecimento de metabólitos e ativação de reações pró-inflamatórias. O ciclo biológico da malária envolve dois hospedeiros, o hospedeiro vertebrado humano e o hospedeiro invertebrado mosquito. Hospedeiro vertebrado. A infecção começa quando a fêmea do mosquito vitor inocula os esporózoitos no humano e esse atinge a corrente sanguínea. Embora eles não possuam flagelos nem cílios para se locomover, utilizam a reorientação de suas proteínas de superfície, como a proteína CS e a proteína TRAP, que além de servirem para a locomoção, são importantes para a entrada da parasita na célula hospedeira. O ciclo pré-eritrocítico ao chegar no fígado, infecta o hepatócito. Nele ocorre a formação do vacúolo. Após invadir o hepatócito, os esperozoitos se diferenciam em trofosóitos, multiplicando-se por produção assexuada, dando origem aos exizontes, e posteriormente a milhares de merozoitos que invadirão esses eritrócitos. Ciclo eritrocítico. Ocorre dentro da hemácia quando os merozoitos liberados pelos hepatócitos invadem os eritrócitos do hospedeiro. Eles irão se multiplicar por reprodução assexuada, dando origem a novos merozoitos aptos a infectar novos eritrócitos. Alguns amadurecerão, originando os trofosóitos, e posteriormente aos exizontes, que por sua vez têm capacidade de romper a hemácia, liberando mais merozoitos na corrente sanguínea, mantendo o ciclo da infecção. Os merozoitos também originam os gametócitos por meio de uma reprodução sexual. Hospedeiro invertebrado. Durante o repasse sanguíneo, a fêmea do anofelino ingere o parasito, mas somente os gametócitos têm a capacidade de evoluir no mosquito, dando origem ao ciclo esporogônico. No intestino do inseto, por conta da temperatura ideal e do pH alto, os gametócitos irão se reproduzir. O gametócito masculino formará 8 microgametas e o feminino formará um macrogameta, que após fecundado origina o cigoto. Este atinge a parede do intestino médio e recebe então o nome de oocisto e inicia o ciclo da divisão esporogônica. Após 9 dias, a parede do oocisto se rompe e são liberados esporozóitos formados durante essa divisão, se disseminando pela hemolinfa do inseto. Esses esporozóitos atingirão então a saliva para serem injetados no hospedeiro vertebrado, contaminando-o. Em relação aos aspectos fisiopatológicos, vale lembrar que apenas o ciclo eritrocístico assexuado será responsável pelas manifestações clínicas e patológicas da malária. Com a destruição dos eritrócitos e a liberação dos parasitas e metabólitos na circulação, ocorre uma resposta do hospedeiro que determina alterações morfológicas que, em maior ou menor grau, participam do desenvolvimento da anemia. Na maior parte dos casos, essa anemia não se correlaciona apenas com a parasitemia, indicando que sua gênese pode ser causada por outros fatores, como a destruição de eritrócitos não parasitados pelo sistema imune ou pelo aumento da eritrofagocitose esplênica. Existe também a participação de autoanticorpos com afinidade parasito e eritrócito e a disfunção da medula óssea que pode ser estimulada pela ação de citocinas. Quando ocorre a remoção das hemácias infectadas e a captação do pigmento malárico, a hemozoína, geralmente pelos macrófagos esplênicos, ocorre uma ativação de receptores da resposta imune inata e na liberação de grande quantidade de citocinas, em especial o fator de necrose tumoral e a interleucina 1. Essas citocinas na circulação promovem uma resposta que induzirá todo o quadro inflamatório conhecido como ataque malárico. A febre ocorre para tentar suprimir o crescimento do parasita e neutrófilos e macrófagos são estimulados a liberarem radicais livres, ocasionando uma resposta inflamatória que pode gerar o dano celular. Além disso, indiretamente, essas citocinas estimulam moléculas de adesão pelas células endoteliais que irão mediar o sequestro das hemácias parasitadas. Esse sequestro contribui para a obstrução vascular, promovendo a formação de microcoágulos sanguíneos, lesões endoteliais e rupturas nas paredes microvasculares, levando ao extravasamento de líquido para o interstício e a inflamação tecidual, local em que, em larga escala, todos esses mecanismos contribuem para o que conhecemos como as complicações graves da malária. Um outro aspecto fisiopatológico é o sequestro dos eritrócitos parasitados na rede capilar. Curiosamente, esse funciona como um mecanismo de escape do parasita, evitando a sua destruição no vaso. Esse sequestro ocorre com as fases trofozoito e esquizonte, por isso que no sangue periférico só são encontradas as formas jovens do protozoário. Então, a partir da fase de trofozoito, o protozoário induz a expressão de proteínas na superfície do eritrócito infectado, formando protuberâncias chamadas de knobs, que permitem a adesão desse eritrócito à parede endotelial dos capilares. O sequestro de hemácias ocorre principalmente nas vênulas de órgãos vitais,
como na substância branca do cérebro, no coração, fígado, rins e intestino. O fenômeno de adesão celular, ele também ocorre entre eritrócitos parasitados e não parasitados, formando as chamadas rosetas. O acúmulo dos eritrócitos na microcirculação, ele pode levar à obstrução desses vasos, reduzindo o fluxo de oxigênio, o que propicia o metabolismo anaeróbico, e este leva à acidose lática. Além disso, especificamente na malária grave, as hemácias elas tornam-se mais rígidas, o que intensifica a obstrução dos vasos. Pode ocorrer também lesão no endotélio capilar, culminando em fenômenos hemorrágicos graves. A fisiopatogenia da malária ela deve-se também à hiperparasitemia. Quanto mais parasitas no organismo, maior é o comprometimento da microcirculação, os efeitos metabólicos e os danos teciduais. Portanto, o risco de morte ele é diretamente proporcional à densidade parasitária. Então, como exemplo, a gente tem que hemácias parasitadas, elas apresentam um grande consumo de glicose, a febre e a infecção, elas também aumentam esse gasto. Então, como resultado, quanto mais parasitas, maior é o consumo de glicose e assim, portanto, pior é o quadro de hipoglicemia. Um outro exemplo seria o ferro livre no organismo, resultado do rompimento das hemácias. Ele catalisa a peroxidação lipídica, a qual libera radicais livres e superóxidos que causam danos teciduais. A malária grave é complicada, inicialmente apenas associada à infecção pelo Plasmodium falciparum, mas também agora ao Vivax, afeta especialmente crianças, gestantes e adultos não imunes, e pode se apresentar das formas que a gente vai apresentar a seguir. A primeira forma é a malária cerebral, que é a forma clínica mais comum de apresentação e a principal causa de mortes de pacientes com malária grave, e se apresenta com cefaleia, hipertermia, êmese, que é vômito, e sonolência, e também pode apresentar convulsões em crianças. Ela pode evoluir para o coma, com miose, que são pupilas contraídas, e mudanças de reflexos profundos, sendo que também é necessário que haja Glasgow 1909 para diagnosticar e diferenciar de outras patologias. A insuficiência renal em pacientes com malária grave, por sua vez, ela pode ser anúrica ou oligúrica, com volume urinário inferior a 400 ml por dia, e sendo mais frequente em adultos do que em crianças, e também apresentando creatinina e ureia elevadas. Ela é a complicação grave mais frequente de área de transmissão instável, como o Brasil. O edema agudo de pulmão também é outra condição, que nesse caso é mais comum em gestantes, e se inicia com hiperventilação e febre alta, e pode evoluir para intensa transmissão alveolar com redução da pressão arterial de oxigênio, e pode então evoluir para síndrome da angústia respiratória aguda. E aqui a gente tem uma radiografia de tórax que mostra alguns nódulos confluentes e infiltrados bilaterais difusos, que podem contribuir para o diagnóstico. A hipoglicemia, por sua vez, é mais comum em crianças, geralmente associada a outras complicações, como a malária cerebral, e contém uma glicemia abaixo de 30 mg de glicose por decilitro de sangue, e pode ter os sintomas ausentes ou mascarados pela malária. As causas podem ser justamente o próprio consumo de glicose pelo parasito ou depressão de glicogênio hepático, dentre outras. De pele e mucosas do paciente também pode ocorrer, tendo como causa a elevação da bilirrubinemia do indivíduo e tem como motivo tanto disfunções hepáticas quanto hemólise severa. Já a hemoglobinúria se apresenta com colúria, que é urina em cor de chocolate, vômitos biliosos e icterícia, e pode acontecer em pessoas com malária aguda ou com infecções repetidas por Plasmodium falciparum. E a complicação mais frequente dessa condição é a necrose tubular aguda com insuficiência renal, que pode evoluir para a morte. No diagnóstico diferencial, o primeiro ponto a se investigar é a história epidemiológica do paciente, se é morador de região com transmissão ativa de malária ou se houve viagem recente para a área endêmica. Outro ponto importante é o período de incubação, que na malária varia de acordo com a espécie do plasmódio, pois isso causa certa variabilidade no período de expressão dos sinais e sintomas do paciente, sendo que a forma mais grave, que é a resultante do Plasmodium falciparum, possui um período de incubação que varia de 8 a 12 dias. Essa malária grave também é conhecida como febre terciã maligna, porque o paciente apresenta picos mais elevados de febre a cada 48 horas. Além disso, ela é particularmente crítica em gestantes e crianças menores de 5 anos, logo é necessário que haja diagnóstico rápido e oportuno. Visando isso, é preciso descartar doenças que apresentam sintomas de síndrome febril, como encefalites bacterianas ou virais, febre tifoide, doença de Chagas aguda, infecções urinárias, tuberculose miliar, leishmaniose visceral, endocardite bacteriana e as leucoses são algumas dessas doenças. Para realizar este descarte, utiliza-se tanto o diagnóstico clínico, que será presuntivo, por meio da anamnese dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, quanto o diagnóstico laboratorial, que será confirmatório. O exame de gota espécie de sangue permite a diferenciação das espécies de Plasmodium e do estágio de evolução do parasito circulante. Já os testes rápidos de diagnóstico, através da imunocromatografia, realizam a detecção de antígenos dos parasitos. Assim, existe a possibilidade de um diagnóstico preciso que aumente as chances de cura. Essas foram as referências que utilizamos. Obrigado pela atenção.